Proteção espiritual contra inimigo, mal olhado, inveja e trabalho espiritual, oração de São Miguel. Se você sente que algo não está certo, se percebe olhares carregados, pensamentos negativos ou uma energia estranha tentando se aproximar, se existe alguém que deseja o seu mal em silêncio, então permaneça neste vídeo até o final. Esta oração a São Miguel Arcanjo não é comum. Ela foi criada para proteção espiritual profunda, para afastar inveja, mal-olhado e ataques invisíveis, e para que toda intenção negativa enviada contra você seja impedida e devolvida como aprendizado espiritual. Respire fundo. Silencie a mente. E permita que esta oração seja uma barreira espiritual sobre sua vida, seu lar e seus caminhos. Que São Miguel Arcanjo caminhe à sua frente. Que o mal não toque. Que a justiça de Deus prevaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião fiel do que é justo diante de Deus, coloco estas palavras em silêncio interior e confiança, sabendo que sou uma mulher que atravessa dias intensos, pensamentos inquietos e desafios que não são vistos por todos, mas que são sentidos no íntimo. Peço que esta oração chegue ao Altíssimo como um pedido sincero de amparo espiritual, para que haja proteção constante sobre minha vida, minha mente, minhas decisões e tudo aquilo que me cerca, especialmente neste tempo em que enfrento uma batalha espiritual contra aquele que se levanta como meu pior inimigo, seja em atitudes, intenções ocultas ou palavras carregadas de maldade. São Miguel Arcanjo, que permanece firme diante do trono divino, que conhece os caminhos da luz e reconhece toda sombra disfarçada, esteja presente ao meu lado por permissão de Deus, não como símbolo distante, mas como presença viva que vigia, guarda e afasta toda intenção contrária ao bem. Que nenhum plano oculto encontre acesso à minha vida, que nenhuma armadilha espiritual alcance meus pensamentos, que nenhuma palavra carregada de mal encontre espaço em minha história. Que tudo aquilo que é preparado contra mim perca sentido, direção e efeito antes mesmo de se aproximar. Peço a Deus, por meio de sua intercessão, que minha mente permaneça clara, serena e protegida, que meus sentimentos não sejam confundidos por mentiras repetidas, que meu coração não seja contaminado por medo, insegurança ou dúvidas plantadas por quem deseja minha queda. Que toda tentativa de me desestabilizar espiritualmente seja contida, que toda influência negativa seja barrada, que toda malícia direcionada a mim seja neutralizada pela justiça divina, sem retorno, sem repercussão, sem continuidade. São Miguel Arcanjo, defensor do que é verdadeiro, caminhe espiritualmente à frente da minha vida, abrindo caminhos de paz, vigilância e discernimento. Que meus passos sejam guardados, que minhas escolhas sejam iluminadas por sabedoria vinda do alto, que minhas palavras sejam firmes e limpas, incapazes de serem usadas contra mim. Que eu não seja atingida por intrigas, falsidades, inveja ou ataques invisíveis, pois confio que Deus observa tudo e nada escapa aos seus olhos. Peço que haja proteção sobre meu lar, sobre o ambiente onde vivo, sobre tudo o que me pertence e sobre todas as pessoas que convivem comigo. Que nenhuma presença espiritual negativa encontre permissão para permanecer, que todo peso espiritual seja afastado, que todo sinal de perturbação seja interrompido. Que o silêncio da paz se estabeleça onde antes havia inquietação, que a tranquilidade volte a habitar meus dias e minhas noites, trazendo descanso verdadeiro para minha alma. São Miguel Arcanjo, que combate o mal não por si, mas pela autoridade divina, permaneça vigilante sobre minha vida espiritual. Que todo ataque direcionado a mim seja identificado e impedido, que toda injustiça praticada contra meu nome seja observada por Deus e tratada conforme sua justiça perfeita. Que nenhuma mentira prevaleça, que nenhuma intenção distorcida prospere, que nenhum caminho tortuoso encontre continuidade quando se trata de mim.
Peço também que Deus fortaleça minha fé de maneira silenciosa e constante, para que eu não vacile diante das dificuldades, para que eu não me sinta sozinha nos momentos de silêncio, para que eu confie mesmo quando não compreendo. Que eu saiba esperar sem ansiedade, agir sem impulsividade e seguir adiante sem carregar pesos que não me pertencem. Que meu espírito permaneça alinhado com o bem, protegido de toda influência que tenta me afastar da verdade. São Miguel Arcanjo, esteja comigo nos momentos em que o medo tenta se aproximar, nas horas em que pensamentos negativos insistem em retornar, nos dias em que o cansaço espiritual tenta se instalar. Que sua presença, permitida por Deus, traga vigilância constante, afastando tudo aquilo que tenta me enfraquecer por dentro. Que eu seja guardada em silêncio, observada pelo céu, amparada pela justiça divina. Que esta oração permaneça ativa diante de Deus, não apenas agora, mas em todos os dias da minha vida. Que minha história seja protegida, que meu caminho seja preservado, que minha paz não seja violada. Confio que nada acontece sem o conhecimento do Altíssimo e que toda batalha espiritual encontra limite quando Deus determina. Assim sigo, confiante, protegida e amparada, sob o cuidado divino e a vigilância espiritual de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defensor atento da justiça divina, elevo este clamor como mulher que conhece o peso de olhares carregados de intenção, de pensamentos silenciosos que atravessam distâncias e tentam alcançar aquilo que não lhes pertence. Diante de Deus, peço que esta oração seja acolhida como expressão sincera de busca por equilíbrio espiritual, proteção e ordem, para que todo olhar carregado de inveja, todo pensamento distorcido e todo desejo mal direcionado por meu pior inimigo encontre apenas o retorno da própria consciência, não como castigo, mas como entendimento profundo de que não se deve desejar mal a ninguém. São Miguel Arcanjo, que conhece os limites entre a luz e a sombra, interceda junto ao Altíssimo para que nenhum olhar carregado de intenção negativa encontre acesso à minha vida, aos meus caminhos, aos meus planos ou ao meu descanso. Que tudo aquilo que parte do outro com desejo de desequilíbrio encontre apenas um espelho espiritual claro, onde seja possível reconhecer a própria intenção e compreender com lucidez que o mal jamais constrói, jamais sustenta e jamais traz paz verdadeira. Peço a Deus, por sua intercessão, que minha existência permaneça protegida de olhos grandes, de pensamentos silenciosos carregados de comparação, cobiça ou rancor. Que toda tentativa de me atingir por meio de olhares ou intenções seja desviada de mim e redirecionada como aprendizado para quem envia, para que haja consciência, reflexão e mudança interior. Que essa pessoa compreenda, no tempo certo, que desejar o que é do outro não traz contentamento, e que desejar a queda alheia jamais eleva ninguém espiritualmente. São Miguel Arcanjo, esteja presente nos momentos em que sou observada com intenções ocultas, mesmo quando não há palavras, mesmo quando tudo acontece no silêncio. Que minha energia espiritual permaneça preservada, que minha paz não seja perturbada, que minha vida siga seu curso sem interferência de inveja ou malícia. Que nenhum olhar carregado de negatividade tenha acesso aos meus dias, às minhas noites, às minhas escolhas ou aos frutos do meu trabalho. Peço também que Deus permita que toda intenção negativa lançada contra mim se transforme em lição para quem a emite. Que haja clareza interior, que o coração dessa pessoa encontre limites, que a mente compreenda que cada ser humano trilha um caminho próprio e que a comparação apenas gera vazio. Que o desejo de prejudicar se transforme em reflexão, que a inveja se transforme em consciência, que o olhar pesado se transforme em aprendizado silencioso. São Miguel Arcanjo, que combate as injustiças espirituais sob a autoridade divina, permaneça vigilante sobre minha vida. Que nenhum tipo de mal-olhado encontre permanência ao meu redor, que nenhuma energia carregada se estabeleça em meu campo espiritual, que nenhuma intenção distorcida encontre continuidade.
Que tudo seja neutralizado no plano invisível antes mesmo de se manifestar no plano visível. Peço proteção sobre meu lar, sobre os ambientes que frequento, sobre tudo o que me pertence e sobre aquilo que ainda está por vir. Que os espaços que ocupo sejam guardados, que o ar espiritual seja limpo, que o silêncio da paz se mantenha. Que eu seja livre de perturbações causadas por inveja, comentários silenciosos ou observações carregadas de desejo indevido. São Miguel Arcanjo, acompanhe-me nos dias em que o olhar do outro pesa, nos momentos em que sinto que algo não está alinhado, mesmo sem explicação lógica. Que minha intuição seja preservada, que meu discernimento esteja ativo, que eu saiba me afastar do que não traz bem. Que Deus me guarde de confiar onde não há verdade e de abrir caminhos onde não existe lealdade. Peço ainda que minha fé permaneça firme e tranquila, sem inquietações, sem receios, sem desconfianças excessivas. Que eu siga confiante, sabendo que Deus tudo vê e que nenhuma intenção humana está acima da justiça divina. Que eu não carregue rancor, nem desejo de vingança, apenas a certeza de que tudo retorna como aprendizado e que cada coração responde pelo que cultiva em silêncio. São Miguel Arcanjo, que esta oração permaneça viva diante de Deus, atuando de maneira constante sobre minha vida. Que eu siga protegida, observada pelo céu, amparada pela justiça divina. Que todo olhar carregado de mal encontre apenas consciência e limite, e que minha vida permaneça resguardada, em paz, sob a vigilância espiritual e o cuidado do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, sentinela fiel da justiça divina e guardião atento dos desígnios de Deus, elevo esta oração como mulher que reconhece a existência do invisível e confia que nada acontece fora do olhar do Altíssimo. Aproximo estas palavras do céu com respeito, fé e consciência, pedindo sua intercessão diante de Deus para que toda ação espiritual negativa direcionada a mim, todo trabalho oculto, toda intenção maligna e todo feitiço encomendado por meu pior inimigo perca imediatamente qualquer validade, qualquer efeito e qualquer continuidade sobre minha vida. São Miguel Arcanjo, conhecedor das armadilhas espirituais que não se veem com os olhos humanos, esteja presente por permissão divina ao redor da minha existência. Que tudo aquilo que foi preparado contra mim em segredo, por meio de práticas obscuras, pensamentos carregados ou rituais silenciosos, seja interrompido na origem espiritual, sem alcançar meu corpo, minha mente, meu lar ou meus caminhos. Que nada de origem negativa encontre espaço para se manifestar em minha realidade. Peço a Deus, por sua intercessão, que toda tentativa de interferência espiritual seja anulada, que toda ação direcionada ao meu nome seja desautorizada, que toda palavra pronunciada com intenção de mal seja desprovida de efeito. Que nenhuma obra contrária ao bem tenha permissão para atuar sobre meus dias, minhas noites, meus projetos ou minhas relações. Que tudo aquilo que não vem de Deus seja neutralizado antes mesmo de se aproximar. São Miguel Arcanjo, protetor das almas que confiam na justiça divina, permaneça vigilante sobre minha vida espiritual. Que nenhum vínculo negativo seja estabelecido, que nenhum resquício de trabalho espiritual permaneça ativo, que nenhuma influência obscura encontre permanência. Que meu campo espiritual seja guardado, preservado e mantido limpo, sob a autoridade do Altíssimo, longe de toda interferência contrária à luz. Peço que Deus determine o rompimento completo de qualquer ligação espiritual criada contra mim, consciente ou inconsciente, recente ou antiga. Que tudo aquilo que foi feito com intenção de desequilíbrio seja encerrado, sem retorno, sem repetição, sem reflexo sobre minha vida. Que cada ação negativa volte ao nada espiritual, sem causar danos, sem gerar consequências, sem deixar marcas. São Miguel Arcanjo, acompanhe-me nos momentos de silêncio, nas horas de descanso, nos instantes em que a mente busca tranquilidade. Que eu seja guardada durante o sono, protegida durante o dia,
amparada em cada decisão. Que nenhuma perturbação espiritual alcance meus pensamentos, que nenhuma inquietação sem origem clara permaneça, que nenhuma sensação estranha encontre espaço em mim. Peço proteção sobre meu lar, sobre os ambientes que frequento, sobre os objetos que utilizo e sobre tudo aquilo que faz parte da minha rotina. Que esses espaços sejam preservados, que a atmosfera espiritual seja leve, que a paz se mantenha constante. Que toda tentativa de invasão espiritual seja impedida e que apenas o bem autorizado por Deus permaneça. São Miguel Arcanjo, que atua sob a autoridade divina, seja meu guardião espiritual neste tempo. Que minha fé permaneça firme e serena, sem medo, sem confusão, sem inquietação. Que eu confie que Deus tudo vê, tudo sabe e tudo ordena, e que nenhuma ação humana ou espiritual se sobrepõe à sua vontade. Peço ainda que meu pior inimigo encontre limites claros, não por desejo de punição, mas para que cesse qualquer intenção de me atingir. Que essa pessoa compreenda, no tempo determinado por Deus, que o mal jamais constrói e que toda ação contrária ao bem retorna como aprendizado interior. Que haja interrupção definitiva de qualquer tentativa de me prejudicar. São Miguel Arcanjo, que esta oração permaneça ativa diante de Deus, não apenas agora, mas em todos os dias que ainda virão. Que minha vida siga protegida, preservada e resguardada. Que eu caminhe em paz, com confiança e segurança espiritual, sob a vigilância do céu e o cuidado constante do Altíssimo. Assim sigo, confiante e amparada. São Miguel Arcanjo, guardião atento da justiça divina e mensageiro fiel do Altíssimo, elevo esta oração como mulher consciente da dimensão espiritual que atravessa a vida humana, confiando que nada escapa ao olhar de Deus e que nenhuma intenção oculta permanece sem resposta no tempo certo. Aproximo estas palavras com respeito e fé, pedindo sua intercessão diante do Senhor para que todo desejo nefasto direcionado a mim por meu pior inimigo não consiga me atingir em nenhum nível, nem espiritual, nem emocional, nem material, nem mental, permanecendo distante da minha vida, dos meus caminhos e de tudo aquilo que me diz respeito. São Miguel Arcanjo, que conhece as intenções que nascem no silêncio do coração humano, esteja presente por permissão divina para vigiar aquilo que não é dito, mas é desejado, aquilo que não é pronunciado, mas é alimentado em pensamento. Que toda intenção carregada de maldade, inveja ou desejo de prejuízo, ao tentar se aproximar de mim, encontre um limite espiritual intransponível, sendo imediatamente impedida de avançar e redirecionada ao próprio emissor como oportunidade de reflexão e consciência. Peço a Deus, por sua intercessão, que esses desejos nefastos façam meia volta antes de tocar minha vida e alcancem apenas quem os cultivou, não como punição, mas como aprendizado profundo, para que essa pessoa compreenda, no íntimo da própria consciência, que o mal não é o caminho correto de Deus, que a intenção negativa nunca conduz à paz e que desejar a queda do outro jamais constrói algo bom. Que haja entendimento interior, clareza e limite espiritual, para que cesse toda intenção contrária ao bem. São Miguel Arcanjo, permaneça vigilante ao meu redor, protegendo minha existência de tudo aquilo que nasce do desequilíbrio alheio. Que minha vida siga preservada de pensamentos lançados à distância, de desejos silenciosos e de intenções ocultas que buscam interferir onde não foram chamadas. Que eu permaneça guardada, com minha paz intacta, minha mente tranquila e meu caminho livre de interferências espirituais negativas. Peço que Deus determine que nenhuma intenção negativa encontre morada em minha realidade. Que tudo aquilo que parte do outro com desejo de me atingir seja imediatamente barrado e redirecionado como espelho espiritual, para que quem envia seja levado a refletir sobre o próprio coração, sobre as próprias escolhas e sobre as consequências espirituais de alimentar o mal. Que haja consciência, arrependimento e mudança interior, conforme a vontade divina. São Miguel Arcanjo,
acompanhe meus passos nos momentos em que não sei explicar o peso do ambiente, nos dias em que sinto o silêncio carregado, nas horas em que a alma busca tranquilidade. Que eu seja guardada mesmo quando não percebo, protegida mesmo quando não compreendo, amparada mesmo quando tudo parece normal aos olhos humanos. Que nenhuma intenção negativa consiga atravessar essa proteção autorizada por Deus. Peço proteção sobre meu lar, sobre os espaços que frequento, sobre tudo o que faz parte da minha rotina. Que esses lugares permaneçam resguardados de influências espirituais contrárias ao bem, que a atmosfera seja limpa e que a paz se mantenha constante. Que nenhum desejo nefasto encontre permanência nesses ambientes e que tudo aquilo que não vem de Deus seja impedido de permanecer. São Miguel Arcanjo, que atua sob a autoridade divina, mantenha-se como sentinela espiritual da minha vida. Que minha fé siga firme e serena, sem medo, sem inquietação, sem confusão. Que eu confie plenamente que Deus é justo, que observa tudo e que nenhuma intenção humana ultrapassa os limites estabelecidos por Ele. Que eu não carregue ressentimento, nem desejo de vingança, apenas a certeza de que cada coração responde pelo que cultiva em silêncio. Peço ainda que meu pior inimigo seja alcançado pela própria consciência, para que compreenda que o caminho do mal não conduz à luz, não traz equilíbrio e não gera paz. Que haja entendimento verdadeiro de que Deus não se alegra com a maldade e que toda intenção contrária ao bem retorna como aprendizado inevitável. Que cesse toda tentativa de me atingir e que haja limite definitivo para qualquer desejo negativo direcionado a mim. São Miguel Arcanjo, que esta oração permaneça viva diante de Deus, atuando de maneira contínua sobre minha vida. Que eu siga protegida, resguardada e amparada, com minha história preservada e minha paz guardada. Que os desejos nefastos não me alcancem e que a justiça divina conduza tudo conforme a vontade do Altíssimo. Assim sigo, confiante e protegida, sob a vigilância espiritual e o cuidado constante de Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.